Oi, gente, eu sou o professor Carlos Eduardo Coutinho da Costa. Estou aqui para agradecer o convite da professora Alexandra, da UERJ, para apresentar essas novas produções, né, sobre o pós-abolição. E aí ela me pediu para que eu me apresentasse aqui um pouco para vocês, né? Eu sou professor C4, adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou professor da instituição desde 2008, ingressei ainda como assistente, né, só com mestrado, e desde 2013 eu venho atuando em várias áreas, né, principalmente na área do pós-abolição, que hoje eu estou aqui lançando o livro, Faltam Braços nos Campos e Sobram Pernas da Cidade, que é o que eu quero um pouco conversar com vocês e debater debater um pouco mais com a professora Alexandra aqui. Então, Alexandra, mais uma vez, super obrigado pelo convite. Eu vou começar pela pergunta bem assim, né? Que me chamou bastante atenção. Além da capa do livro ser bastante legal, né? Você poderia, inclusive, colocar a capa para as pessoas? Tá aqui do lado, mas legal. acho que vai sair invertido. Não, tá bom, tá ótimo. Faltam braços nos campos e sobram pernas na cidade. Eu reparei que você colocou entre aspas. Aí você poderia dizer um pouquinho de onde sai essa sua inspiração para o título? Então, ótima pergunta, porque é a primeira frase, né, da introdução, que foi a leitura de um jornal chamado Correio da Lavoura. Para ser mais preciso, é o jornal mais antigo em circulação, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. É um hebdomadário, né? Ele sai semanalmente até os dias de hoje, e ele é um jornal conhecido na região da Baixada Fluminense, né? Para ser mais preciso, em Nova Iguaçu. E durante a leitura do jornal, que é inaugurado em 1917, para ser mais preciso, eu não vou lembrar agora a data, mas acho que é de 22 ou de 23, a fala, que é a fala de um jornalista que não se identifica, provavelmente deve ser algum daqueles jornalistas, né, do próprio jornal, e onde é que ele faz a denúncia que está faltando trabalhadores nos campos, e está tentando, como é que eu vou dizer, ele está falando do problema das cidades, né, que é esse crescimento vertiginoso de pessoas e que estão sem trabalhos, né, e ele tenta falar que, olha, ainda há muito trabalho nos campos e essas pessoas estão decidindo abandonar os campos para irem para os grandes centros, né? Mas vale a pena falar que é um jornal da Baixada, né? E não da cidade do Rio de Janeiro. Essa que é a grande questão que eu trago no livro, né? Porque ele está reclamando que a cidade da Baixada Fluminense, que naquele momento o município de Iguaçu, né, compreendia todas aquelas regiões que foram emancipadas pós 1940, e ele está denunciando essa grande chegada de pessoas na cidade, né? E está denunciando a falta de trabalho. Então, isso a gente está falando na década de 20, né? Que cola exatamente com a pesquisa que eu realizei no doutorado. Que foi? Qual era a pesquisa no doutorado? Então, a pesquisa no doutorado se dedicava somente, basicamente, às migrações negras, né? E eu tentava identificar essas migrações no campo, né? Principalmente no Vale do Paraíba. E aí a gente tem 3 tipos, né, tipologias de migrações, isso identificados, em primeiro lugar, pela professora Ana Lugão Rios, né? Vale a pena destacar, e o professor Flávio Gomes atualmente trabalhou com uma dessas tipologias, né? Que a primeira é aquela migração, né, pós-abolição entre fazendas, né, pós 1888. A gente tem uma mudança das pessoas, né, entre as fazendas. A professora Ana Lugão se dedicou muito a trabalhar essas migrações entre fazendas com migrações individuais, e o professor Flávio Gomes, agora, nos seus últimos trabalhos, tem mostrado essas migrações em família, o que é muito importante, né? Mostrar que há uma movimentação camponesa e negra no Vale do Paraíba. Depois, a gente tem um segundo tipo de migrações, que a professora Ana aí se dedicou mais, que são as migrações que vão e voltam, né? Que as pessoas migram de uma região para outra, fazem trabalhos que são sazonais, né, basicamente trabalhos de plantação, depois trabalho de colheita, mas elas retornam para os seus lugares de origem, né? E tem a terceira migração, né, que é a migração definitiva, que é aquela das pessoas que vão e não voltam mais para suas regiões de origem. Então, eu basicamente fiquei muito mais focado na tese, e principalmente no livro, nessa terceira tipologia de migrações, que são as pessoas que vão, não voltam mais, ou quando voltam, voltam para cooptar parentes, né? Então, parentes mais jovens para poder trabalhar junto com eles,
ou familiares mais idosos, porque nessas regiões onde é que essas pessoas decidiram ficar, no caso aqui, principalmente a Baixada Fluminense, são lugares onde tem hospital, tem melhores condições de vida, tem um pouquinho de acesso ao saneamento básico. Então, eu me dediquei a essa migração definitiva. Interessante. Então, você poderia falar um pouco da editora? Se tem um prefácio de algum outro professor? Então, super obrigado por ter feito essa pergunta, porque o prefácio eu fiz o convite. A professora Hebe Matos, né, era professora aposentada pela UF e agora professora emérita, né, na Federal de Juiz de Fora. E eu fiz esse convite a ela pelo prefácio, em primeiro lugar porque a minha orientadora do doutorado, né, ela faleceu em 2012, quando eu estava na reta final do doutorado, então para mim seria muito importante ela estar. E como ela faleceu, né, vale a pena falar que agora em 2020, o livro que a professora Ana Lugão Rios lançou com a professora Hebe Matos, chamado Memórias do Cativeiro, faz 15 anos, né? Então, para mim foi muito importante convidar a professora Hebe para que escrevessem também sobre essa reflexão do que foi o impacto, né, dos 15 anos do Memórias do Cativeiro para a produção historiográfica. E ela se dedicou um pouco para falar sobre isso e também se dedicou sobre as migrações, sobre a experiência que ela teve de estudos, não necessariamente pesquisa própria, mas afinal você acaba conhecendo um pouco ou não, quando ela conheceu a bibliografia sobre The Great Migration, que é muito forte nos Estados Unidos, e ela é muito aprofundada, né, que trabalha essa grande migração em ondas do sul para o norte, e principalmente para regiões como Chicago, né? E esse prefácio foi escrito exatamente para fazer esse paralelo, né, entre essa grande migração do sul dos Estados Unidos para vários centros, mas com concentração em Chicago, com um paralelo do que eu estou tentando trazer para o Brasil, que é exatamente tratar migrações, e principalmente migrações pós o fim da escravidão, como não que seja um tema de pesquisa, mas uma área de pesquisa, porque, no meu entender, a gente está chegando no momento agora do pós-abolição, onde é que a gente vai começar a bifurcar por áreas. O que aconteceu com o pessoal que trabalhou com escravidão na década de 80 e na década de 90, né? A gente teve a bifurcação quem trabalha apadrinhamento, quem trabalha família, quem trabalha mobilidade social. Então, eu acho que a gente está chegando nesse momento de bifurcações de áreas importantes para o pós-abolição. E a ideia do livro é exatamente trazer a grande migração como um tema, né? Porque ela não é um tema só do estado do Rio de Janeiro, apesar do estado do Rio de Janeiro, principalmente o Vale do Paraíba, ter concentrado a maior parte da população escravizada no final do século XIX, mas que seja um tema para a gente analisar regionalmente, né? Como aconteceu na Bahia, principalmente no Recôncavo, em relação a Salvador, como aconteceu no sul do país, regiões como o Rio Grande do Sul, e que a gente não pega a experiência de São Paulo, né, e aquelas produções feitas na década de 70, 80 e 90 sobre São Paulo, e transforme aquela experiência como uma experiência nacional. Então, a grande, pelo menos o que eu quero trazer com esse livro, é que a gente reflita sobre essa migração do campo para a cidade, e principalmente que a gente reflita sem preconceitos, né? E que a gente tire um pouco aquela perspectiva liberal de liberação de mão de obra, né, que estava aprisionada nos campos e que vão para as cidades para construir as grandes indústrias, serem os futuros operários. Mas que a gente compreenda um pouco melhor essas experiências. Poderia falar um pouquinho de como que você... Por que você se interessou por essa temática do pós-abolição e da população negra no Brasil? Por que você se interessou e quando foi que você deu esse encontro com a temática? Então, é sempre importante falar que toda relação com o tema de pesquisa ele não é necessariamente profissional, né? Ele também tem uma relação emocional, né? E, para ser mais preciso, quando eu começo a entender um pouco melhor o tema de escravidão, mas principalmente de pós-abolição, é depois que eu começo a namorar uma menina negra. E, para mim, foi um grande choque de uma realidade que eu não vivia, que eu não conhecia, e principalmente não só entender ou começar a entender o que era racismo, mas ver. E então, para mim, foi um momento onde é que um outro mundo daquele mundinho pequeno que eu vivia, né, do subúrbio do Rio de Janeiro,
eu compreender que havia um mundo negro que eu não sabia que existia. Então, para mim, foi uma mudança radical quando eu começo a namorar com ela e começo a me envolver com movimentos sociais negros, né, do próprio PENESB, na época, ainda estava, quer dizer, ele já tinha um nome, mas ele estava nesse início ainda importante que ele tem, né, da UF. Depois eu conheço o Quilombo de São José da Serra, em 2003, eu vou pela primeira vez, aí já mais envolvido com a questão da cultura negra, com a história dos negros. E a partir de 2003, conhecendo o Quilombo, eu começo a me envolver mais com a professora Hebe Matos, que me convida em 2004 a ter uma bolsa de iniciação científica. Mas é também importante dizer que os anos, né, de 2003 e 2004 eles são fundamentais para a história dos negros no Brasil, porque é o momento onde é que a Lei 10.639 está sendo discutida. Em todos os lugares da cidade do Rio de Janeiro você tem exposições negras, e vale a pena também falar daquela grande exposição que tivemos em 2003 também no CNBB, e tivemos uma semana, né, de falas que também explodiram, né, e vale a pena também citar que a gente estava durante um governo de esquerda. Então, foi um conjunto de fatores que, pelo menos em 2003 para 2004, me fizeram entrar de cabeça nessa temática, né? E com a pesquisa da iniciação científica, a partir do convite da professora Hebe, é que eu entro no mundo da pesquisa, né? E aí eu começo a trabalhar com as entrevistas com filhos e netos, né, de ex-escravizados, e principalmente eu começo pela comunidade de São José da Serra, mas eu também começo a ter acesso a entrevistas com pessoas de São Paulo, a pessoas do Espírito Santo, a pessoas de Minas Gerais, e eu começo a observar que há muito campo de pesquisa para trabalhar com essas entrevistas, que não só aquilo que foi produzido com um livro que saiu em 2005. Né? Então, 2003, 2004, eu entro na iniciação, participo do finalzinho, né, da produção do livro, eu até contribuo com algumas fotos na publicação do livro. E aí 2005 é o grande ano, né, porque tem a publicação desse livro, e em 2005 eu me formo e tento o mestrado para a UFRJ. E aí já no interesse de estar com a professora Ana Lugão Rios, porque eu tive essa experiência com a professora Hebe, mas vale lembrar que a maior parte das entrevistas que fazem parte desse Memórias do Cativeiro, do grande acervo, foram feitas pela professora Ana Lugão Rios, né? E aí eu vou para a FRJ para ter essa experiência com ela. E aí eu vou encontrar um outro mundo diferente daquele que eu tinha com a Hebe, né? Enquanto com a Hebe eu fazia muito mais uma história social, muito mais participando, né, da vida da comunidade, uma história mais, como é que eu vou dizer, do momento atual, né? E com a professora no Lugão Rios eu vou ter uma experiência completamente diferente, que é da aproximação dos estudos populacionais, né? E tentar observar essas trajetórias muito mais de uma forma coletiva do que individualizada, o que foi a minha experiência com a professora Hebe. Então, com a Ana, eu me debrucei muito sobre demografia, muito sobre cálculos de trajetórias coletivas, organização de banco de dados, e aí foi uma mudança, não na temática, mas uma mudança na perspectiva histórica. Tanto que quem for visualizar o livro hoje, vale a pena que falar que ele tem muitas tabelas, tem muitos gráficos, mas ele não é chato, tá? Isso é importante ser falado. Mas as duas grandes preocupações nesse livro, né, na primeira parte, aí tem um pouco a ver com isso que eu estou falando, é que dá para ver claramente esses dois momentos da minha carreira, né? O primeiro, eu tento mostrar muito uma coisa que tanto a professora Ana Lugão Rios e a professora Hebe Matos não conseguiram, na época delas, comprovar, que era a família no pós-abolição, as famílias negras no pós-abolição, né? Apesar do Memórias do Cativeiro ser muito importante, assim como todo o trabalho que a professora Hebe fez com as comunidades quilombolas, mas a gente não tinha numericamente a percepção das famílias negras no pós-abolição. A gente já tinha uma pesquisa muito forte sobre famílias escravizadas,
né? Os dois grandes livros que lançam, né, essa temática, né, do professor Manolo e do professor Roberto Silenes, mas a gente não tinha se debruçado ainda com muita força sobre as famílias negras no pós-abolição. E aí, a grande diferença minha dos dois trabalhos, da professora Hebe e da professora Ana, foi encontrar essas famílias na documentação, né? Que eu posso falar depois ou eu continuo falando, Pode Alexandre? continuar falando. A professora Ana Lugão tentou mostrar essas trajetórias coletivas através de números, né, demografia, com a documentação de cartórios, né, para ser mais preciso, registros de nascimento e registros de óbitos em Paraíba do Sul. E a professora Ana Lugão Rios não conseguiu avançar a partir de 1912, porque as cores sumiam da documentação, né? A Hebe fez o mesmo trabalho no Das Cores do Silêncio, se vocês lerem com um pouco mais de cuidado Das Cores do Silêncio, não ficarem só presos naqueles grandes chavões. A professora Hebe tenta também fazer isso, ela já faz uma parte disso no livro sobre Capivari, né, que é a dissertação dela de mestrado, que é sobre aquela região de Capivari, e também nos registros de batismo ela não consegue avançar, de batismo não, de nascimento, ela não consegue avançar nas cores para além de 1906, se eu não me lembro, se eu não estou com a falha à memória. E aí, quando eu encontro os registros de nascimento na região desse antigo município de Iguaçu, em 94,9% dos registros, entre 1888 e 1940, a cor aparece. Então, ali naquele momento, eu consegui fazer o que as duas tentaram fazer, né? Uma na região norte fluminense, a professora Ana Lugão, no Vale do Paraíba. Eu consigo fazer para a Baixada Fluminense. Então, a primeira grande parte do livro é dedicado numericamente a mostrar como são essas trajetórias coletivas de famílias negras. E é importante também observar tamanho, é importante observar quantidade de pessoas nascidas. Então, a gente tem essa discussão sobre famílias negras nessa primeira parte do livro, que foi tentar colocar em prática uma metodologia que ambas tentaram colocar, e pela falta de, quer dizer, pela tipologia de fontes em cada região, isso não foi possível. E eu consegui fazer. Então, eu peguei toda aquela experiência de quando eu fui para o mestrado, para a UFRJ, que são as análises demográficas, e eu consegui mostrar essas famílias negras no pós-abolição. E é claro que eu avancei, né? Das famílias negras, aí eu fui para as migrações, porque nessas entrevistas que eu peguei lá na iniciação científica, que eram entrevistas da professora Ana Lugão, entrevistas da professora Hebe, entrevistas do Robson no Espírito Santo, em Minas com a Ana, e as de São Paulo, né? Todas as entrevistas, quando são entrevistas genealógicas, né, que falam das experiências dos seus antepassados, todas as entrevistas têm uma característica ou algum parente ou mais de um parente que migrou. Então, não há história dos negros no pós-abolição onde não haja uma experiência de migração. E aí o livro também foi dedicado a tentar captar essas experiências, né? Tanto pelo lado da história oral, que é boa parte do livro, tanto por essa experiência mais demográfica, porque a gente não tem uns censos, né? Vale a pena reforçar isso, que os nossos censos são muito espaçados, né? Eles são de 1800, o primeiro depois do pós-abolição é de 1890, depois a gente tem um censo de 1900, que é muito ruim, né? Ele até voltou. Depois a gente tem o censo, vale falar, né? 1890 tem cor no censo, 1900 tem cor, 1920 a gente não tem cor, né? A gente tem um censo agrícola, precisamente. E depois a gente só vai ter um censo em 1940 com a cor. Então a gente tem um buraco de 50 anos sem informações das trajetórias coletivas das populações negras no Brasil inteiro. Né? Então, a ida para o mestrado com a professora Ana Lugão Rios, né? Essa entrada de cabeça a fundo em história demográfica, em estudos populacionais, vem exatamente para tentar tampar esse buraco de 50 anos sem informações de contexto, sem informações de trajetórias coletivas. Né?
Qual é a explicação da historiografia para esses 50 anos com a ausência da informação sobre cor? Bem, da historiografia, é basicamente que não havia interesse de entender a trajetória da população negra por um motivo, né? Porque se você faz um censo, e o censo serve para isso até hoje, né? O censo ele serve para entender como a população está naquele momento para se criar políticas públicas, né, de inserção de populações que não estão inseridas depois que o censo é construído. Então, se você não constrói censo, você evita exatamente construir políticas públicas para inserir essas pessoas. Então, na historiografia, apesar de não haver um consenso, mas o que a gente pode dizer hoje é que não saber onde o negro está era importante para não incluí-lo, era importante para não construir políticas públicas que permitissem que ele ascendesse socialmente, né? Que eu pudesse contribuir com um planejamento habitacional, que eu pudesse contribuir com um planejamento hospitalar e principalmente de saneamento básico. Então, a falta de informações, basicamente, ele é construído pela historiografia, né? Que trabalha com os censos, por um problema logístico brasileiro, né? A gente tem o DGE, para ser mais preciso, né? Que é o Diretório Geral de Estatísticas, né? Que ele é construído durante o Império, e ele nunca ganhou fôlego na Primeira República, né? Ele nunca ganhou importância. Ele só vai ganhar importância a partir de 40, né? E 50, quando vai ser, aí realmente compreende ser fundo o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Estatísticas, e aí sim você vai ter um controle maior. Mas a historiografia normalmente fala desses censos como censos problemáticos, mas não com esse olhar que eu estou trazendo aqui para a gente hoje, que é um olhar estritamente racista, né? É não construir estatísticas sobre a população negra. Então, por isso que parte do trabalho, que foi um trabalho bem longo, é exatamente contribuir, não dizer que os meus dados são os dados que refletem a realidade, mas eles são indícios importantes para a gente compreender quais foram as ações, onde essas populações estavam, como essas famílias se mobilizaram, como foi esse processo de migração, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. Então, é importante e que a gente volte a essas trajetórias coletivas. E é isso que eu acho que eu tento dar a maior contribuição nesse livro. A parte do livro é exatamente não focar tanto em trajetórias individualizadas, né? Não que não seja importante, são muito importantes. Mas, enfim, é dizer que o grande objetivo é a gente ter um olhar mais amplo dessas trajetórias, né? mais geral, né? Não que eu não vá a trajetórias individualizadas, se eu faço um trabalho, até porque ele é um trabalho de redução de escala de análise, né? Mas que a gente se preocupe com a generalização das pessoas negras durante esses 50 anos que não temos dados. Eu nasci na Baixada, né? Então eu conheço relativamente a Baixada Fluminense, mas eu acredito que algumas pessoas, inclusive que são residentes do estado do Rio de Janeiro, não conhecem tão bem, e a gente não tem controle de quem vai assistir, então muita gente de outros estados. Você poderia, então, situar um pouco a Baixada? O que é a Baixada, né? Historicamente, mas também a Baixada hoje, e principalmente a composição racial da Baixada? Você poderia falar um pouco sobre isso? A composição racial vai ser mais difícil, mas falar um pouco da Baixada é mais tranquilo, né? A gente tem que entender, pelo menos, que as pessoas que não estão no estado do Rio conhecem a Baía de Guanabara, né? E a Baía de Guanabara, ela circula quase todas as regiões metropolitanas do estado do Rio de Janeiro, né? A cidade, a gente tem bem próximo ao mar, numa pontinha da Baía de Guanabara, mas é importante dizer que a região da Baixada Fluminense, hoje, né, ela compõe basicamente a região ao entorno da cidade do Rio de Janeiro, praticamente circulando toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, não tem como você sair da cidade se você não passar pela Baixada Fluminense, né? Vale a pena falar que a gente tem a Baixada também do outro lado da Bahia, né? Que já incorpora a região de Magé, que já incorpora São Gonçalo, né? Niterói nem tanto, né? Eles não se consideram Baixada, mas são regiões metropolitanas da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa região, hoje, eu não vou poder te precisar sobre a quantidade de população parda da população negra, mas pelo menos
para o período onde é que eu trabalhei, a gente tem uma região que muda drasticamente a partir de 1920, né? E muda drasticamente por conta dessas migrações do Vale do Paraíba, né? Para você ter uma ideia, até 1920 a gente tinha 33 mil pessoas no município de Iguaçu, né? O município de Iguaçu que pega regiões que vocês devem conhecer como São João de Meriti, Mesquita, Duque de Caxias, e era uma região gigantesca, né? Ela sai de 33 mil pessoas para 140 mil pessoas. Né? De 1890 até 1920, a gente tem esse aumento de 300% na população da Baixada Fluminense no pós-abolição. Né? Isso é um crescimento que muda a cara da cidade. Né? E vale a pena dizer que é uma migração não somente de populações negras, mas populações brancas também migram para aquela região, imigrantes migram para essa região, a gente tem chineses, a gente tem árabes, e também pessoas que eu capto da cidade do Rio de Janeiro que vão morar na Baixada Fluminense. E o que eles encontraram, né? O que essas famílias, né? O que elas encontraram nessa Baixada quando para lá elas migraram? Você poderia falar um pouquinho do que tinha? Então, 1920, antes de falar disso, é importante dizer que uma das grandes contribuições que eu tento trazer no livro também é tentar tirar essa visão dual que a gente tem entre expulsão e atração. Né? Por mais que o título ele não fuja disso, né? Ele, na verdade, ele é uma denúncia, mas a gente tem que fugir um pouco dessa relação atração versus expulsão. Né? A gente tem que começar, e aí a grande contribuição do livro é dar ação às pessoas. Né? E aí o que eu fui atrás é por que essas pessoas estavam recorrendo a essa região da Baixada Fluminense e não a cidade do Rio de Janeiro, para que seja muito preciso. Né? Por que elas estavam escolhendo essa região? Né? 1920, que é o momento onde é que eu vejo essa migração em massa, como eu falei, em números para vocês, né? É o momento áureo da produção e exportação de laranja do estado do Rio de Janeiro. Né? Não só da Baixada, a Baixada tem uma contribuição muito importante na produção e exportação de laranjas, mas o estado todo está explodindo. Né? Regiões como Campo Grande, Santa Cruz estão produzindo laranja, inclusive São Gonçalo é uma região grande exportadora também de laranjas. Itaboraí também, acho que é. Itaboraí, nesse período, né? Que é um pouco mais para o norte. Então, essas regiões recebem muitas pessoas, porque as pessoas estão indo lá para essas regiões em busca do que elas acham que é importante para elas. Né? Então, eu fui captar o que a população negra quis buscar nessa região da Baixada Fluminense e não na cidade do Rio de Janeiro. Isso porque nas entrevistas todo mundo fala Baixada, ninguém fala cidade. Um ou outro fala cidade do Rio, mas principalmente Baixada. Né? E o que tem na Baixada que atrai? Com essa produção áurea de laranjas, né, você consegue trabalhar na colheita e na plantação de laranjas. Além disso, com o crescimento da cidade em volta das laranjas, você tem regiões de beneficiamento dessa laranja. Onde é que se constrói caixa, onde é que se seleciona as laranjas. E você também tem ampliação da área de serviços. Né? Então, tudo isso está explodindo de oportunidades de trabalho que atrai essas pessoas, né? Atrai não, que essas pessoas escolhem ir para essas regiões. Porque quando você fala atrai, você cai naquela ideia. Exatamente, cai naquela ideia dual. Por isso que o livro é importante para mudar isso. E aí a população negra, né? Depois eu vou falar quem é essa população, né? Negra que eu estou trabalhando. Ela também vai encontrar na Baixada Fluminense outras possibilidades, sem ser necessariamente de trabalho, mas de terras. Então, a partir de 1920 também, 14, 16, a gente tem um desmembramento de grandes propriedades famosas do século XIX, do século XVIII na região, que vão começar a ser desmembradas para loteamentos. Então, você encontra no jornal Correio da Lavoura, é um trabalho que o professor Álvaro está fazendo agora, né, que é estudar esses loteamentos. Você tem um desmembramento muito grande de propriedades. Né? Então, quando você tem uma oferta muito grande de propriedades, é porque necessariamente elas não vão ser muito caras.
vale a pena falar que isso foi uma coisa que eu deixo indicado no livro, mas eu não provo, né? Porque a gente tem que ir lá ver quanto é que custava um lote. A gente tem que entender quanto é que era o salário, né, de colheita da laranja. Mas eu deixo indicado no livro que provavelmente essas regiões eram muito mais baratas, né? E que regiões são essas, né? Vale a pena destacar que o centro da cidade de Nova Iguaçu, que a gente conhece hoje como Nova Iguaçu, né, onde está a estação de trem, que era exatamente o epicentro da produção de laranja, as propriedades eram muito caras, né? Até porque elas estavam dedicadas à produção, né? Mas no entorno desse epicentro, as propriedades começam a se tornar muito mais baratas. E vamos lembrar que são regiões que não são muito ocupadas, né? Então, você tem, ao entorno dessa órbita, uma possibilidade de moradia muito importante. Então, isso está indicado no livro, mas a pesquisa mais aprofundada que eu fiz sobre moradia vai sair agora traduzido em inglês, né? Que aí eu fui efetivamente dos locais de moradia dessas pessoas. E elas estão em órbita. E para dizer onde é que elas estão concentradas, a população preta, né? E principalmente a população preta, tomada com a parda, por incrível que pareça, é Mesquita. Assim, existe uma concentração gigantesca dessa população migrante, tá? Que vai se localizar em Mesquita. E a gente tem uma grande fazenda que chamava Fazenda Cachoeira, que é desmembrada, né, nessa virada do século XIX para o século XX. E em 1920 a gente tem vários anúncios de loteamento também. Então são todos indícios que eu fui acompanhando para mostrar. Em segundo lugar, depois de Mesquita, a gente tem o interior de Nova Iguaçu, que a gente hoje chamaria de regiões como... Eu sei que para quem não é da região é difícil entender, mas é importante dizer, né? Regiões como Miguel Couto, Vila de Cava, Ponto Chique, são regiões também que vão receber muitos migrantes negros nesse período. E em terceiro lugar está Duque de Caxias. E aí vale lembrar que Duque de Caxias também é um mundo, né? Ele é gigante e que recebe parte dessa população de imigrantes. Mas no centro de Nova Iguaçu é muito raro você encontrar um migrante negro, né? Você vai encontrar migrantes brancos, né? Parte dos pardos, mas migrantes negros dificilmente você vai encontrar no centro. Você vai encontrar nessas órbitas. Então, se eu fosse fazer um paralelo internacional com isso, o processo de migração e os desejos dessas pessoas são muito próximos da população negra na Jamaica e em Cuba, que também optaram migrar para regiões de grande produção, né, vale a pena destacar isso, e que vão residir na órbita dessa grande produção. Porque a gente tem a mentalidade que a grande produção ela não deixa habitar muitas pessoas, mas é importante dizer que o que aconteceu na Jamaica, né, com o professor Thomas Jones estudou, e a professora Rebecca Scott estudou em Cuba, é um processo muito semelhante, onde é que essas pessoas estão conseguindo aliar a pequena propriedade, né, mesmo que seja um lote, com o trabalho nas grandes produções. Né? E eu posso falar do trabalho mais tarde, mas o que eu encontro também é que essas pessoas, principalmente os migrantes negros, eles não vão se dedicar profundamente à agricultura. Eles vão procurar muito mais os setores de serviços e muito mais aqueles trabalhos que são dedicados ao que a gente chama de jornal. Né? Na época, equivale a gente dizer hoje diária. Né? A pessoa não é necessariamente assalariada, né? Ela não tem nem o semanal e nem o mensal, mas ela recebe por serviço realizado. Então, capinei um terreno, eu recebo. Então, você vai ver que os migrantes negros, quando eles aparecem na documentação, eles sempre aparecem com ofícios. Né? E a maior parte dos ofícios não são ligados à agricultura, mas são ligados a ofícios especializados, pedreiro, sapateiro, benfeitor, trabalhador. Ou seja, eu também percebo que essas pessoas não estão querendo sair do Vale do Paraíba, do campo, para se dedicar ao campo, né? Nessas regiões em ascensão. Mas sim serviços que lhes deem maior liberdade, entre aspas, né? De ampliar a quantidade de fontes de renda.
Então, isso também, se eu fizer um paralelo com a Jamaica e Cuba, é uma agência inteligentíssima, né, desses migrantes negros, porque eles percebem que se eu depender apenas de uma fonte de renda, eu fico suscetível a, se eu perder uma renda, eu vou para miséria. Então, o que eu observo quando essas pessoas escolhem as diárias, né, é que elas querem ter mais de uma fonte de renda. Então, elas querem ter a diária, eles querem ter o lote para poder plantar dentro do lote, e eles querem trabalhar nas grandes produções, né? Que seja porque a laranja você precisa de 2 momentos: plantar e colher. Depois, ao longo do ano, você fica sem trabalho. Então, são pessoas que estão buscando 4, 3 fontes de renda. Isso é de uma inteligência, é de uma racionalidade muito importante que a gente tira dessa população e tira principalmente dos migrantes. Tem uma outra questão que eu estava aqui me segurando, mas é super o meu interesse. Primeiro que o nome do canal é Conversas com Educação. Então, eu acho que isso tudo vai ter a ver com educação. Mas como na sua pesquisa, se você encontra, além da questão do trabalho, da questão da terra, da moradia, e você falou aqui de trabalhadores especializados, trabalhadoras e trabalhadoras que vão ter aí materialização. E qual é o lugar da educação para essas pessoas? E se havia ali um projeto em algumas dessas famílias em relação à instrução dos seus filhos e filhas, assim, se isso aparece, né, ou se não aparece na sua pesquisa. Não, é uma questão importantíssima, que vale a pena falar, que eu não me aprofundo nesse trabalho, porque também não era o foco, mas tem várias questões que são importantíssimas dizer, né? Primeiro, dizer que os migrantes que vão para essa região, e aí tem a ver com a educação, né, não são ex-escravizados, tá? São filhos e netos de ex-escravizados do Vale que decidem sair na década de 20 para essa região. E, normalmente, tá? Tem o cálculo aqui, depois a gente pode procurar, agora de cabeça me fugiu, normalmente são os filhos mais novos, os caçulas, né? Que efetivamente são os que têm mais possibilidade de ascensão social do que os mais velhos. Porque os mais velhos, eles ficam presos aos pais no Vale do Paraíba, porque são eles que vão para a plantação primeiro, são eles que... Vamos lembrar que nesse momento a gente não tem aposentadoria. Então, se a gente tem um pai idoso, uma mãe idosa, é a responsabilidade do filho mais velho sustentar esses, né? E aí os filhos mais novos são, entre aspas, mais soltos, né? Eles têm maior possibilidade de ascender socialmente. Então, são eles que migram e são eles que vão buscar essas áreas da educação. Então, a gente tem na Baixada Fluminense um lugar que é muito importante ser dito, que quando eu comecei a falar que é o jornal do seu Silvino Azeredo, ele é um negro. Tá? Então, ele é um negro em 1917 que funda o jornal e é um negro preocupado com a educação. E ele dá aulas noturnas de acesso a letramentos. Então, é importante falar desse trabalho dele, porque a gente não tem acesso a quem eram os alunos dele. Né? Por enquanto, a gente não tem a pesquisa, alguém que se dedicou a pegar quem foram os alunos, mas sendo negro, um cara que tem um jornal no Correio da Lavoura, pós-abolição, é muito provável que boa parte dos seus alunos, que eram noturnas, ou seja, eram para trabalhadores, tenham tido pessoas negras entre elas, né? Mas eu também consigo captar isso nas fontes documentais quando esses migrantes vão fazer o registro do seu próprio nascimento. Né? São pessoas na fase adulta que vão lá ao cartório e falam assim: eu nasci no dia tal, meu pai é dia tal, eu trabalho com tal coisa, e no final aparece se ele assina o nome ou não. Então, isso é um dado super interessante, que infelizmente, não vou lembrar agora de cabeça, porque é muito número, né? Mas que a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas adultas, né, que registram e assinam o próprio nome. Então, eu sei que isso não significa que a pessoa seja alfabetizada, até porque a gente tem que mudar essa palavra. Mas algum tipo de letramento ela já possui, né, para poder assinar o próprio nome. Como a gente também tem muitos casos de pessoas que não assinam por si próprias, né? Tem uma segunda pessoa que assinam. Mas a gente tem. E a gente tem as escolas também da região,
né, que a gente já tem uma produção acadêmica já substanciosa, né, sobre escolas. Eu vou citar somente uma, está sendo muito indelicado, que é do professor Nielson Bezerra, no livro A Cor da Baixada, onde é que ele trabalha uma escola que é muito famosa pelo mate com angu, né, que é uma comida básica, mas era uma comida que a maior parte daquelas pessoas que passaram pela escola lembravam, né, e a maior parte desses estudantes eram negros. Ele não consegue precisar muito bem se são filhos e netos de imigrantes, né, que seja, fique bem claro. Mas essas pessoas têm acesso à educação, sim, nessa região. Têm acesso ao letramento. Tá? Então, se alguém quer trabalhar com o acesso da população negra, eu acho que uma boa entrada é por esse livro do professor Nielson. Deixa eu ver se eu entendi, então. Que você propõe, então, não cair nessa dicotomia do atração e expulsão. Então, deixa eu ver se eu traduzir bem aí o que você explicou. Então, a gente precisa falar, então, em termos de uma vontade, né, desses sujeitos de migrar, uma vontade da população negra de migrar, e aí esse, então, é um dos pontos, né, que você explora. Essa vontade de migrar. Uma boa parte do livro é dedicada sobre as motivações. Né, porque se a gente foca somente na atração e expulsão, a gente está focando só na parte econômica. Né? Porque a gente está falando, tal lugar tem emprego, então eu vou lá trabalhar, ganhar dinheiro. Mas existem motivações que são múltiplas. Né? Uma delas que a gente pouco fala é a violência. Né? A violência no campo. Né? Vamos lembrar que a gente passa por uma primeira república, né? Onde é que o trabalhador rural ele não tem um foco muito dedicado do governo, e a gente tem violências no campo. Né? Violências, por exemplo, de queima da casa, violências de que eu moro na propriedade do patrão, eu tenho a minha rocinha, né? Isso passa muito pelo livro, a Ana também já mostrou muito sobre isso. Se o patrão entrasse em desacordo com o trabalhador, eu botava o boi para comer toda a plantação que era da rocinha própria daquele cara, né? Eu tacava fogo em propriedades. Então, a violência, ela também expulsa. A violência, por esse lado do patrão, mas também a violência doméstica. Né? A gente tem muito poucos estudos sobre o papel da mulher nessas regiões rurais e a violência doméstica nas regiões rurais. Então, eu também capto 2 entrevistas de senhoras, mulheres, na verdade, não senhoras, jovens, que abandonam o campo porque elas apanhavam do marido. E aí, simplesmente, eu tenho a motivação de sair daqui para mudar por conta da violência doméstica, que não tem nada a ver com a economia. Então, a gente tem outras possibilidades, né? A própria perseguição do voto. Vamos lembrar do voto de Cabresto, a gente ainda não tem, chamado voto de Cabresto, né? A gente ainda não tem uma pesquisa muito aprofundada de quem eram as pessoas qualificadas como eleitores, né? Então, a gente tem que rediscutir muito o Vitor Nunes Leal, né, que é o coronelismo inchado e voto, porque a gente tem muitos negros, filhos ex-escravizados que estão votando e que estão sendo perseguidos pelo voto. Né? Então, eu não votar com o coronel, votar no candidato que eu quero, e eu também capto histórias como essa, eu sou expulso, eu sou perseguido. Né? E vamos lembrar também, principalmente em casos como o de São Paulo, a gente não pesquisa muito isso no Brasil, é preciso que a gente volte isso, que são os crimes de multidão. Né? O que são crimes de multidão? Né? Nos Estados Unidos se chama de linchamento, né? Por causa daquele caso do Lynch. Né? Mas a gente não tem estudo sobre crimes de multidão, né? Porque são crimes que são difíceis de individualizar as ações. Então, raramente eles viram processos crimes. Né? Onde tem crime de multidão, né? E o Calmon já pega muitos enforcamentos, né? Invasões de delegacia, espancamentos em praça pública, as pessoas também não vão querer ficar naquela região. Né? Eu vou querer sair daqui porque eu posso ser o próximo a sofrer a violência. Interessante ouvir isso da boca de um historiador, porque eu já li também historiador muito renomado, inclusive, de dizer que no Brasil não há racismo, e um dos argumentos dele é esse. É a negação dos crimes de multidão.
Então, essa é uma questão muito importante para a historiografia brasileira, porque tudo que você falou aqui, inclusive a questão mesmo, um dos aspectos dessa migração é a violência, e parte do racismo, né? Basicamente, né? Então, por isso que assim, eu não gosto da palavra linchamento, porque se você ficar preso a ela, você não vai encontrar crimes de linchamento. No Brasil. No Brasil, porque é uma palavra norte-americana. Né? Então, você não vai encontrar no jornal, teve um linchamento de fulano de tal. Agora, crimes de multidão, você encontra em qualquer lugar. Né? Quantas vezes, quem aqui já foi à cidade do Rio de Janeiro, quem já não presenciou um menor que estava cometendo algum ato e juntava aquela turma para poder bater na pessoa? Né? Quantas vezes eu já visualizei pelo menos 2 casos desses, né? Mas quanto isso não é comum e quanto a gente não estuda os crimes de multidão. Me parece que isso é naturalizado na nossa cultura. E naturalizado contra a população negra. Negra, né? quando exatamente. Com aspas, o menor negro, não contra... Né? Então é por isso que eu acho que o professor Karl Moisman, quando faz essa pesquisa inicial, ele foi muito criticado, né? Porque as pessoas disseram, você está tentando achar os linchamentos norte-americanos no Brasil. Mas é porque o professor Karl Moisman é estrangeiro, né? Então, ele estava tentando mostrar aí, ele tenta mostrar para a gente que a gente tem que observar esses crimes, né? Crimes coletivos, de multidão, e que a gente não observa. Na cidade do Rio de Janeiro, então, deve ter ocorrido vários, né? Se até hoje a gente liga a televisão, de vez em quando a gente vê esses tipos de crime de multidão, né? Para lembrar o último que foi o mais nacional, que foi daquele rapaz negro que estava roubando uma bicicleta e prenderam ele pelo pescoço numa placa, né? Isso é um crime de multidão, porque uma pessoa só não seria capaz de pegar aquela pessoa e colocar a trava de bicicleta nela, né? E até hoje não foi individualizado os autores do crime, né? Eu acho que, além do crime de multidão praticado por quem executa, também tem o crime de multidão de quem passa e nada faz. Que é daquela plateia, muitas vezes, que não meteu a mão ali, mas também pouco fez para impedir. Ser conivente também é um ato, né? Isso é importante ser dito, né? Então, mas enfim, para a gente voltar para a nossa discussão, é como esses fenômenos de violência, né, que não são necessariamente violência de trabalhador com o empregado, mas são violências múltiplas, né? Não, de trabalhador com empregador. É isso. Eles também motivam as pessoas a saírem. Assim, aqui eu não quero ficar, porque eu posso ser seu próximo, né? Agora, há também motivações culturais, né, para a gente sair um pouco da violência. A Folia de Reis, que é a parte final do meu trabalho, que fala sobre as sociabilidades negras na Baixada, quem vive de Folia de Reis vive migrando. Né? Se você vai para o campo do Vale do Paraíba, isso eu trabalho muito bem na parte final, as pessoas realmente vivem a Folia de Reis a partir do dia 24 de dezembro. Né? Dia 24 de dezembro elas saem de casa e só voltam no dia de Reis para casa. Então você fica perambulando toda aquela região. Né? Ou você vai dormir na casa de alguém, se você não consegue a casa de alguém, você vai dormir no meio do mato, e no dia seguinte você continua fazendo folia. E isso é uma coisa que vai até os dias de hoje. Né? A região da Baixada Fluminense, você pode pegar todos os dias de Reis, o RJTV, sempre vai fazer uma matéria na Baixada Fluminense sobre Folia de Reis. E tem encontros que são encontros nacionais, estaduais. Eu vivenciei, na época, quando eu estava trabalhando com a professora Marta Abreu, professora Hebe Matos, naquele documentário Jogos, Calangos e Folias, né? Em Mesquita, para ser mais específico, na região de Chatuba, eu presenciei um encontro de Folia de Reis, onde é que tinha gente de Minas, tinha gente do Norte Fluminense, tinha gente do Sul Fluminense, tinha praticamente o estado do Rio de Janeiro inteiro indo lá fazer Folia de Reis. Ou seja, são conversas, são trocas que funcionam nos dias de hoje, mas que com certeza eram trocas desde o período pós-abolição, né? Porque essas pessoas estão migrando por conta da cultura. Né? Eu estou saindo de uma região e estou indo fazer Folia de Reis em outra.
Então, com isso, você troca informação, você troca possibilidade de moradia, você troca tudo. Então, a cultura também te ajuda a fazer trocas, né? Tanto que eu brinco que a Folia de Reis ela tem muito mais uma cara migrante do que, por exemplo, o jongo, né? O jongo você vai identificar muito como uma coisa regionalizada, né? Daquela região de pessoas que ficaram no vale, ou no máximo ali na Serrinha, né? Onde é que a gente tem o jongo da Serrinha, e em Mangueira. Mas fora isso, a Folia de Reis ela se espalha pelo estado inteiro. Então a gente tem Folia de Reis no Estácio, a gente tem Folia de Reis no subúrbio, a gente tem Folia de Reis na Baixada, a gente tem Folia de Reis no centro do Rio de Janeiro, porque ela tem uma identidade muito mais migrante, né? Porque ela está sempre em movimento. Então é para dizer que essas são motivações, né? Não só econômicas, né? Então culturais, políticas, falei aqui do voto, né? Então não votar também é uma motivação política para eu sair. A violência, que é uma motivação social. Então, o trabalho é exatamente sair dessa lógica liberal de que para ter indústria as pessoas têm que sair do campo, né? Que é uma coisa que ficou muito presa para a gente durante muitos anos e que eu tento desmistificar. Assim, não, vamos olhar para as ações. E aí eu encontro tudo isso, né? Política, economia, sociedade e cultura. Ótimo. Agora, falando de negócios, eu super estou interessada, né, em ler e também resenhar e indicar para os meus orientandos e orientandas, onde as pessoas podem comprar, né, o seu livro, se tem também e-book. Fala um pouco aí dessa questão, né, de como que compra o seu livro. Ótimo você falar, porque você vai me ajudar na propaganda, porque eu vou lançar agora, nesse momento com você, um código promocional só para quem assistiu essa entrevista e vai ter esse desconto na Editora Pris, tá? Então, gente, para quem assistiu até agora, gente, né, vai ter um desconto na compra do livro no site da Editora Apris. Então é editorapris.com.br e o cupom de desconto é FAL20. E já tem e-book, então na editora você pode comprar, né, com esse desconto ou o e-book ou o livro. Eu confesso que a capa do livro está muito bonita, né? Então eu acho que vale a pena, muito a pena, ter a edição impressa, né? Mas eu sei que hoje a realidade é completamente diferente, né? Do e-book, mas lá você vai ter um desconto maior, tá? Para quem for comprar no e-book e quem for comprar o livro impresso. Foi ótimo. Você pediu, desculpa, você pediu para falar onde é que está vendendo, né? Isso, vendendo em todos as grandes empresas, né? Americanas.com.br, Walmart, Amazon, todas elas, né? Quem comprou no primeiro dia viu que ia demorar um pouquinho a entregar, mas agora já está tudo normalizado, tá? Ótimo. E eu sei, né, que é um momento difícil, assim, você está feliz, mas ao mesmo tempo você deve estar sentindo a síndrome do ninho vazio, né? Sim. Porque você gestou esse projeto durante muito tempo, agora ele virou um livro, é claro que você tem uma grande estima por ele, mas aí eu queria saber o que acontece nos próximos capítulos, assim, se você tem um novo livro aí como projeto, um novo projeto de pesquisa que tem aí como horizonte mais um livro, como é que você está agora com o ninho vazio? Perfeito, obrigado, Alexandre. Não, primeiro é importante dizer uma coisa que eu não disse no início da fala, né, que esse livro teve 2 financiamentos do CNPq, né, o edital Humanidades e teve o edital Universal, que acabou agora, né, nós 2 tivemos o edital Universal e o CNPq. E dizer que o CNPq pagou, né, o livro com o edital Universal, isso é importante ser dito. Né? E também teve a PQ1 da FAPERJ, teve a Bolsa FAPERJ Nota 10, que eu tive também, né, e com vários orientandos de iniciação científica. E o futuro, né, que eu vou encarar, quer dizer, na verdade, já estou encarando, né, porque a gente termina o livro, mas a gente não para, que eu estou encarando agora os migrantes da cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu estou querendo agora rediscutir essa questão da construção do Morro da Favela, principalmente, e rediscutir a ocupação habitacional na cidade do Rio de Janeiro da migração negra do Vale do Paraíba para essa região. Então, eu estou pegando desde 1888 e vou até 1950. E a partir de uma pesquisa, né, que usa o GIS, para ser mais precisa, uma pesquisa que usa, como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra agora.
mas usa principalmente mapas de época, regiões de época, utilizando o Google Maps, georreferência, lembrei a palavra. Utilizando metodologia de georreferência, eu estou encontrando onde os migrantes estão morando na cidade do Rio de Janeiro e estou captando também os trabalhos, né? Os trabalhos divulgados e os trabalhos ocupados, né? E vou também para as entrevistas. Então, por enquanto, que eu já tenho 1 ano dessa pesquisa, o que eu já posso adiantar, que eu quero apresentar, o primeiro resultado parcial no ano que vem, na Ampul Nacional, eu quero ter pelo menos entre 3.000 a 6.000 pessoas em banco de dados. Eu já tenho 1.000. Tá? Então, ano que vem, eu devo ter entre 3 e 6. A meta era até 12, mas eu acho que eu não vou chegar, por falta de fôlego, né? Porque a gente também tem essa questão do fôlego. Mas é encarar a cidade do Rio de Janeiro, porque o grande preconceito, né, construído na cidade do Rio de Janeiro é que as favelas, né, os morros foram ocupados pela população que saiu do Vale do Paraíba com o fim da escravidão, foi para a cidade, não conseguiu trabalho, não conseguiu moradia e foram ocupar os morros cariocas, né? Isso é reproduzido pelo professor Zé Murilo de Carvalho, isso é reproduzido por Ney Lopes, isso é reproduzido por Simas, né? Por historiadores hoje mais conhecidos, e que eu estou fazendo um trabalho agora de encarar a cidade, né? Eu encarei a Baixada porque em todas as entrevistas de filhos e netos ex-escravizados, ninguém citava a cidade, né? E a cidade ficou na nossa memória como local de ida dessas pessoas. Então, eu encarei a Baixada, mostrar que eles foram para lá. Mas, já que há essa continuação de referências da cidade do Rio, agora eu estou encarando a cidade do Rio. Então, eu estou mudando a região de pesquisa, mas eu não estou mudando o foco, né? O foco é saber o que os migrantes fizeram. E aí eu já posso adiantar que favelas não foram, né? Pelo menos essas 1.000 pessoas, nenhuma delas mora em regiões de morro, né? Não, nem no Morro da Favela, nem na Freicaneca, nem no Estácio, né? Então, isso já é um primeiro dado importante, parcial, né? Muito parcial, muito inicial, mas que ano que vem eu quero mostrar que essa galera não vai. E essa galera não fica desempregada, né? Pode ter subemprego, né? Pode ter ocupações como essa que eu mostrei na Baixada Fluminense, de não querer ter uma única fonte de renda, mas querer ter várias fontes de renda. Então, não necessariamente ele se encaixa na ideia de assalariado, né? Ou de trabalhador formal. Então, eu estou encarando isso já há 1 ano. Ano que vem eu mostro parcial, e aí buscar os próximos financiamentos, né? Com certeza, para ter o próximo livro, né? Sim. E a gente poder conversar. Eu acho que foi uma tarde muito, né, muito prazerosa, eu gostei bastante da conversa, aprendi muito, inclusive, né, e acho que só tenho realmente a agradecer, espero que as pessoas comprem o livro. Sim, e eu espero também fazer um lançamento, né, que não me permitiu. Ano que vem, né? Saindo vacina, se estivermos todos bem, né? Eu quero fazer o lançamento na Ampul e fazer o lançamento na livraria Folha Seca. Legal. É importante a gente falar também da livraria, né? Que ela precisa do nosso apoio. É uma das, agora, quase raras, né, livrarias de rua que a gente tem. E é importante a gente apoiá-los, né? Que fica na Rua do Ouvidor. Então vamos fazer um combinado. Vamos fazer um combinado. A gente lança os nossos livros na Folha Seca quando acabar a pandemia. Sim, com samba de preferência. Sim, claro. Então estamos aqui combinados. Numa sexta. Perfeito.